Bem-vindos, bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. Que bom, maravilha. Hoje nós vamos falar um pouquinho, mas bem rapidamente, sobre as ordens do amor, tá? Essa compreensão, ela é extremamente importante para você, tá? Muitas pessoas me procuram e falam assim: Saturnino, eu não sei porquê, mas tem alguma coisa que me bloqueia. Eu não sei porquê, mas eu já tentei fazer um monte de coisa, já fui até na igreja, enfim, a galera fala um monte de coisa assim. Dentro do contexto religioso, algumas pessoas usam o termo maldição hereditária, maldição de família, né? Então o pessoal usa muito esse termo aí. Mas dentro, na visão das constelações familiares, a gente tem um nome diferente para esse processo, tá? De fato, não é uma coisa tão religiosa quanto se imagina. Saturnino, eu carrego algumas coisas nas minhas gerações passadas no meu presente? Sim, isso você faz, você carrega, isso é fato, e é isso que muitas vezes, às vezes, atrapalha uma pessoa. Conforme já disse, eu vejo muitas pessoas ali, sabe, dizendo: eu estou bloqueado financeiramente, eu tenho que abrir a minha mente para a mente milionária, deixa eu ler um livro de mente milionária. Não adianta você ler trocentos livros, porque se o seu problema, de fato, está relacionado a essas ordens do amor, não adianta. Não adianta você ler livro, não adianta você fazer reza, não adianta você fazer nada se você não fizer a intervenção correta, tá? A gente vê, por exemplo, quantas famílias que são destruídas por conta dos vícios. Quando eu falo vício, é todos os vícios, ok? Não somente o vício das drogas, mas o vício do cigarro, da bebida, enfim, qualquer que seja o vício. Então, mais uma vez, é importante você compreender por que essa pessoa tem esse padrão de comportamento, por que ela faz as coisas que ela faz. Então, existe sim algo, e aí a pergunta mais inteligente a ser feita, eu vejo muitas pessoas falando assim: por que isso acontece comigo? Por que só comigo acontece? Por que eu tenho o dedo podre? Por que isso? Por que aquilo? Então, quando você faz a pergunta por quê, na verdade, o porquê, ele coloca você numa posição de vítima. E eu não sou vítima. Eu preciso compreender que eu posso sim mudar a minha realidade. Se você quer mudar a sua realidade, você tem que mudar o quê? Sua postura. Mudança de postura requer autoconhecimento, porque muitas pessoas vêm para uma constelação ou vêm para a vida querendo fazer mudança. Eu quero mudar. E ontem eu expliquei para vocês que não existe mudança. O que na verdade existe, o termo correto para mudança é o quê? Porque conforme disse ontem para vocês, mudança, quando você está atrás de uma mudança, na verdade você acaba se conectando a coisas simplesmente comportamentais, ok? Mas nem tudo está relacionado aos seus comportamentos. Tem muita coisa que está relacionada a outras áreas da sua vida, como, por exemplo, a sua área espiritual, a sua afiliação, tá? Mais uma vez, não confunda a espiritualidade com religiosidade. Não cai na onda de você querer juntar as duas coisas, porque uma coisa não tem nada a ver com outra, tá certo? Então, mais uma vez, quando uma pessoa ela se sente, né, bloqueada e ela está no processo de mudança, ela experimenta, sabe, aquele bicho que está submerso no mar, tem uns peixes que eles dão aquela submergida, aí daqui a pouco vai lá, dá uma respirada e desce de novo, aí nada um pouco, aí... Então, tem pessoas mais ou menos assim fazendo na vida delas. Às vezes elas vão ali, experimentam um pouquinho de oxigênio, aí afunda de novo. Aí experimenta um pouquinho de oxigênio, afunda de novo. E a gente não nasceu para ficar nessa gangorra pela vida. Eu nasci, de fato, para mudar, né? Para gerar grandes resultados. E essa geração de resultado não tem nada a ver com mudança, tem a ver com despertar. E o que é despertar? O despertar acontece quando você une duas coisas. Por isso que ontem, quando eu estava conversando com vocês rapidamente, eu disse para vocês que quando você faz uma sessão de constelação, é uma coisa. Você vai ali e faz uma constelação e você retira uma pedra do seu sapato. Tirou uma pedra. Agora, quando você faz um curso de constelação, igual você está aqui fazendo esse curso,
Você está aprendendo um monte de coisa aqui com a gente. Quando você vem para um curso, o curso ele te dá mais uma coisa, o que? Autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é tão quanto importante quanto o tirar a pedra do seu sapato. Então, não adianta você só vir aqui, igual a dor de cabeça. Se você tem uma dor de cabeça, aí vai ali e toma um remédio. Aí, paliativamente, ela resolve a dor de cabeça. Mas, às vezes, essa dor de cabeça acontece porque tem alguma coisa que não está legal na vida dela. Então, o que ela tem que fazer? Às vezes, ela tem que ir ali, fazer um exame, um check-up, um exame completo, para ela, de fato, ter o diagnóstico correto. Então, o autoconhecimento é a capacidade que você tem de fazer esse diagnóstico na sua vida, de você olhar, porque percebe uma coisa, é importante você entender isso, todo dia a gente passa por um desafio diferente. A nossa vida, ela não é a mesma, hoje, amanhã e depois. Hoje você está pensando uma coisa, hoje você está gerando um resultado, mas amanhã você quer uma coisa diferente, depois de amanhã você quer outra coisa diferente. Então, quando você faz um curso de constelação, o que acontece? Você gera autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele te coloca numa postura e numa perspectiva diferente. Algumas pessoas, então, estudam constelação familiar com o objetivo de quê? Para, de fato, adquirir o autoconhecimento e se despertar. Então, o que é, de fato, despertar? Despertar é quando você tem autoconhecimento e você une o autoconhecimento com consciência, ok? É tipo assim, você antes fazia uma coisa e você, quando terminava de fazer, você se arrependia por aquilo que você fez. Tipo, eu quando vi, disse sim, eu queria dizer não, mas alguma coisa que eu não sei o que fez eu dizer sim, ok? Por que eu digo sim quando na verdade eu não quero dizer sim? Tem explicação para isso. Tem muita explicação para isso. Por que eu toda vez sempre reúno, sempre estou com pessoas do mesmo jeito, acabo me relacionando com homens e mulheres do mesmo jeito, porque sempre a minha vida, eu repito o padrão de ficar fudido, pobre, lascado, e eu não consigo sair disso. Então, não adianta você pegar um livro de mente milionária e ficar lendo. Gente, se ler um livro de mente milionária fizer essas pessoas ficarem milionárias, que bom, você simplificaria o problema de uma pessoa numa leitura. Mas não é uma leitura que vai resolver o problema das pessoas. Quer uma prova disso? Vou te provar. Quantas pessoas aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não sei quantos de vocês aqui já leu a Bíblia, tá? Eu não sei quantos aqui já leu a Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes. Se você não sabe, eu sou filósofo e sou teólogo também, tá ok? Se ler a Bíblia convertesse uma pessoa e salvasse uma família, cara, estava todo mundo salvo. Por que toda hora você tem que ir para a igreja, tem que buscar a proteção, fazer oração, fazer as coisas que você faz? Porque é isso, gente. Não é assim, a mudança não é quando você simplesmente faz uma leitura. Então, por isso que eu, Saturnino, se eu quero de fato gerar uma vida diferente, se eu quero realmente ter resultados diferentes, se eu quero sair dessa situação aqui na qual eu convivo, e se você ainda não compreendeu, nessas aulas eu mostro muito bem o quanto a religião oprime as pessoas, o quanto a política oprime as pessoas, e quanto os regimes políticos, as leis, as regras, os bons costumes, os tabus, de fato, pregam uma realidade e aquilo fica impregnado na sua mente, e aquilo é como se fosse um câncer. Aquilo, de fato, vai comprometendo as pessoas. Quantas pessoas que ainda não conseguem se despertar verdadeiramente com um relacionamento amoroso? Sabe o que é mais foda? Sabe o que é mais revoltante? É assim, ó, não é revoltante. Deixa eu mudar a palavra aqui. O que é mais intrigante é que eu sei, ao menos essa é a minha crença, eu sei que eu só tenho uma vida. Não adianta, eu tenho uma vida só. O ano passado eu fiz 43 anos, esse ano eu fiz 44, e eu não vou conseguir voltar um ano atrás da minha vida. Já era. Então, eu, Saturnino, eu preciso olhar para a minha vida e, de fato, me comprometer com as mudanças que quero. Se eu não fizer isso,
olha, nada vai acontecer, padrão vai repetir, informação vai repetir, tudo isso vai ficar aí, ó, massacrando você. E o que é pior ainda, você ainda vai levar essas merdas para gerações futuras. Vamos lá então, deixa eu entrar aqui rapidamente nas ordens do amor, para isso ficar claro para vocês, tá? Bert Hellinger, ele é o criador das constelações familiares. E depois, com o tempo, surgiu constelação familiar sistêmica, tá? Então é importante você entender isso, tá? E as constelações familiares sistêmicas, elas surgiram a partir da contribuição de outras pessoas, que a partir dos estudos que tiveram com Bert Hellinger e também com outros estudos que elas fizeram, elas foram criando outras abordagens, tá certo? Então Bert Hellinger, ele é um grande representante, mas como ele também estudou muita gente. Bert Hellinger estudou várias pessoas. Quando Bert Hellinger ele estudou quando ele buscou todo esse conhecimento, ele descobriu que existiam algumas leis que regem a nossa vida. Assim como na física, na química tem as suas leis básicas, também dentro do nosso sistema familiar existem algumas leis que a gente chama de leis sistêmicas. Olha, isso daqui é a coisa mais importante que você precisa aprender. Assim, ó, se você está começando o seu estudo de constelações, isso daqui você precisa compreender urgentemente. Isso daqui é para salvar a sua vida mesmo, tá? Evidentemente que eu não vou conseguir aprofundar as 3 leis aqui, não vai dar, não dá tempo. Para eu dar uma aula para falar dessas ordens do amor, de todas essas 3, de fato, eu vou ter que ficar um tempão para te explicar. Não vai dar para eu te explicar aqui em 30 minutos, em 40 minutos. Mas eu vou realmente condensar o máximo possível para isso ficar muito claro aí na sua cabeça, tá? Primeira coisa, vamos lá mais uma vez aqui para a mesinha. É importante sempre trazer a mesinha aqui para isso ficar muito claro para você, tá? Quais são as 3 leis sistêmicas, Saturnino? Então nós temos aqui, primeira lei, pertencimento. Todos nós fazemos parte de algo, nós pertencemos a algo, alguma coisa, algum lugar, uma cidade, uma cultura, uma realidade, um clã, uma família, um sistema, um time. Todos nós pertencemos a alguma coisa, tá? E isso é muito forte e você não tem noção o quanto é forte. Você quer saber o tanto que isso é forte? Quantas pessoas que torcem para determinado time de futebol e até dão as suas vidas por conta disso. Então, pertencimento. Essa é uma lei sistêmica muito forte. A gente pertence a algum lugar, a alguma coisa, tá? Essa é uma lei sistêmica muito importante. A outra, equilíbrio entre dar e receber, ou equilíbrio entre dar e tomar, tá? Então, isso daqui também é muito importante para você, tá? E o terceiro, também extremamente importante, ordem ou hierarquia. Então, essas são as 3 leis sistêmicas. Se você, de fato, está passando por um problema hoje na sua vida, alguma coisa que te bloqueia, alguma coisa, então, eu sempre gosto de começar aqui, ó, no pertencimento. Então, eu vou tirar os 2, tá? Não vai, conforme disso, não vai dar para a gente explicar os 3, seria interessante se eu explicasse para vocês, mas olha só, vamos lá. Vamos entender algumas coisas sobre pertencimento. Primeira coisa, você faz parte de algo. Quando você veio para a vida, você recebeu uma grande dádiva. Qual é a dádiva que você recebeu? O legado genético hereditário da sua família. Eu, Saturnino, não sou Saturnino. Eu sou o resultado de todas as condensações, de todas as histórias, de todas as vivências dos meus antepassados. Então, eu, Saturnino, faço parte de um sistema, querendo ou não. Mesmo que eu não queira, eu faço parte de um sistema, e esse sistema é o meu sistema familiar. Mesmo você sendo excluído dele, mesmo você sendo incluído, independente, você faz parte disso, ok? Então, Saturnino, mas eu quero sair desse sistema. Vamos lá, para a gente já começar a entender um pouco sobre isso. Vamos lá. O sistema, né, o pertencimento,
todos nós fazemos parte de um campo, ok? Que a gente chama de consciente coletivo, que o Carl Gustav Jung, ele fala lá da consciência coletiva, enfim. Tem muita gente que fala sobre consciência coletiva, a própria igreja fala um pouco dessa consciência coletiva, enfim, isso daí está mais do que certo e é importante, então, você compreender, todos nós fazemos parte de um ecossistema e você, querendo ou não, você é influenciado por ele, tá? No entanto, quando eu venho para a vida, eu venho para a vida e quem dá a minha vida são os meus pais. Quando eu recebo a vida dos meus pais, evidentemente, os meus pais, eles têm aqui o quê? Os pais deles. Então, eu sou o quê? Eu sou o resultado da união desse homem e dessa mulher, que vem também do resultado da união de outros homens e mulheres, que são seus avós, bisavós, tataravós, tá? E como nós fazemos parte desse sistema familiar, existe muita coisa aqui dentro desse sistema familiar que muitas vezes a gente não compreende. Nas constelações familiares, uma das coisas que a gente faz é o quê? É fazer esse movimento de compreender todo esse sistema, tá? Infelizmente, esse sistema familiar, o objetivo dele o tempo todo é o quê? É trazer equilíbrio para ele. Mas acontece que, por conta o Bert Helling chama isso de ordens do amor. Por conta das ordens do amor, muitas vezes a sua família, ou seja, a tua árvore genealógica, ela traz muitos padrões de comportamento. Quantas vezes você vê algumas coisas se repetindo? Depressão, que acontece com várias mulheres, obesidade, vícios, enfim. Quantas vezes você vê esses padrões acontecendo na vida das pessoas? Miséria, pobreza, doenças físicas, tá? Quantas vezes você vai ali no médico, a primeira pergunta que ele faz para você é: olha só, seu pai tem problema de coração, sua mãe tem... Por que ele faz essa pergunta? Exatamente porque a nossa hereditariedade, ela carrega todas essas informações, que é o nosso consciente coletivo, tá? Então, muitas vezes existem pessoas excluídas do meu sistema familiar. E o tempo todo o meu sistema familiar, ele procura incluir essas pessoas. Quando existem exclusões e acontecem as exclusões, gente, acontecem por vários motivos. As exclusões acontecem porque alguém excluiu alguém ou porque alguém se excluiu, tá certo? Quando você tem pessoas excluídas ou pessoas que se excluíram, você tem um desequilíbrio no seu sistema. E quando esse desequilíbrio no sistema acontece, pessoas das gerações futuras sentirão o impacto dessas exclusões, ok? Normalmente, coisas que acontecem com os avós são refletidos nos seus netos. Normalmente se pula uma geração nesse processo. Então, quantos netos que carregam heranças, dores, sofrimentos dos seus avós? Exatamente por conta disso. E aí, muitas vezes, o meu pai e a minha mãe também estão pegando lá dos avós dele. E aí você começa a perceber uma desestruturação completa, porque eu tenho um pai que é impactado pelos avós dele e muitas vezes eu acabo sendo impactado pelos meus avós, tá? E aí, gente, tem muita coisa que acontece nisso daqui. Por isso que o Bert Hellinger, ele teve essa percepção bacana de fato, olhar para todo esse sistema familiar. Então, primeira coisa que é importante quando você vem para uma constelação é escutar as queixas do teu cliente e, de fato, colocar ele dentro dessa constelação para compreender todo esse processo. Saturnino, então, quer saber de uma coisa? Eu vou me excluir do meu sistema familiar. Faça isso. Faça isso e você está gerando um grande problema para outras pessoas da sua família. Até porque isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com o sistema, com o campo. E o campo, por ele buscar esse equilíbrio, o que acontece? Quantas pessoas, todos nós, inconscientemente, somos leais ao nosso sistema.
E por lealdade e amor, muitas vezes algumas pessoas até tiram as suas vidas exatamente para tentar trazer ordem para o sistema. Só que quando você tira uma vida, por exemplo, ou seja, uma pessoa se mata dentro de uma família, exatamente porque o que aconteceu com essa pessoa? De alguma maneira, ela estava sendo impactada por conta dessa lei sistêmica. E aí, por ela não ter força e ela não ter compreensão e ela não conseguir resolver esse problema, ela acaba se matando. Pronto. Só que isso não encerra aqui, isso continua. Por quê? Porque houve mais uma exclusão, alguém se excluiu do sistema. Quando você vê muitos tios se afastando do sistema familiar, os filhos deles, os netos deles, vão sofrer muito por conta disso. Então, muita desestruturação vai acontecer. E a cada dia que passa, você quer saber de uma coisa? Nós somos propensos a fazer isso. Eu vejo, por exemplo, os meus tios, eu vejo os meus primos, a cada dia que passa, vai afastando do sistema. Saturnino, então o segredo é unir toda a família? Não, não adianta você unir a família. Não adianta você fazer aquela reunião de família, porque às vezes você faz aquela reunião de família e dá tudo errado, já viu? A prima fala da outra, dá discussão, dá quebra-pau. Isso daí não resolve, não é reunir a família. É, de fato, fazer uma constelação de toda a família. Olhar para todo o sistema familiar. Quando eu constelo, eu, Saturnino, o legado que a minha família carregava, e eu olho da maneira certa para ele, eu encerro em mim esse legado. E os meus filhos e meus netos não vão daqui para frente levar esse legado. Exatamente porque eu encerrei em mim. Tem muitas pessoas que já têm filhos adolescentes ou adultos. Então, Saturnino, quando eu faço em mim, eu resolvo o problema do meu filho? Não, você está resolvendo o teu problema. Para o teu filho resolver, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a constelação dele, ok? Que aí, ou seja, eu compreendendo a constelação, eu posso ajudar o meu filho ou minha filha a resolver o problema. O que a gente mais vê hoje em dia, gente, é filho adulto morando na casa dos pais, dependendo dos pais. Se você tem filho dessa maneira, se você tem irmãos morando na casa dos seus pais, eles precisam urgentemente disso daqui. Não é de uma ajuda financeira, não é dos R$600 lá do Bolsa Família, sei lá, do Bolsa não sei o quê, não. Precisa de uma constelação, porque não adianta, você vai dar R$600 todo mês e essa pessoa vai continuar na miséria total e absoluta. Esse é o grande problema, porque se a gente não compreender isso daqui, nada vai acontecer e essa merda vai continuar aqui, ó, afetando você. E não adianta você ir para a igreja. Eu vejo muitas pessoas falando assim, vou lá me libertar, vou na sessão de descarrego, pelo amor de Deus. Gente, entenda uma coisa, você precisa entender isso, ok? Se você não entender isso, olha, você está comprometido de maneira enganosa, tá? Vamos lá. Deus, quando Jesus veio na Terra, o que Deus falou? Olha só, eu não vou mais interferir na vida do homem até a segunda vinda de Cristo. Essa foi a promessa de Deus. Então, a única ação nossa como cristãos é o quê? É olhar para Deus e agradecer Ele pela nossa vida, ok? Continuarmos firmes nele. Por que Deus deixou o homem com esse conhecimento? Exatamente para a gente, através desse conhecimento, nos libertarmos. Senão, ele não deixaria isso. Né? Por que existe um médico? Existe um grande preconceito nisso. Você não tem noção do preconceito. Se você viu a aula que eu falei para vocês sobre medicina, como a medicina trabalhava, até hoje, como que a medicina trabalha com as pessoas, dando medicamento, remédio, e tem uma galera ficando bilionária com esse negócio. Por quê? Porque você trabalhar com a manipulação da consciência das pessoas é melhor. Qualquer coisa que vai trabalhar autoconhecimento, aí já vem logo no sistema e fala assim, opa, é pecado, você vai para os infernos, você vai ser condenado, não olha para isso não. Exatamente para você ficar como? Para um pouco e pensa nisso, ok? Senão, o que acontece? Você vai ficar repetindo um monte de padrão. Eu preciso compreender como que as ordens do amor funcionam na minha vida. Eu não quero mais
fazer parte de um sistema onde o sistema ele está de fato oprimindo. Quantas crianças estão sofrendo exatamente porque a família não tem compreensão, não tem capacidade de entender todos esses processos, gente. Então, por isso que eu fico indignado, porque as pessoas padecem por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que isso não está claro ainda para as pessoas? Será que, olha, se a pessoa está sofrendo, não adianta, não é botar o joelho no chão. Se você vai botar o joelho no chão, bote para agradecer, porque você tem total capacidade de resolver os seus problemas, de realmente mudar a sua realidade. Por que eu, Saturnino, tenho que ficar indo lá, sustentando toda uma estrutura, e na hora que eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda? Aí vem, bota a mão na minha cabeça e faz uma oração, e passa um óleozinho e joga uma água benta? Pelo amor de Deus, não é isso não. A gente não é com esse objetivo que foi pregado todo esse processo. Eu sou cristão, acredito em Cristo, acredito na mensagem da cruz, mas eu não me submeto a esse tipo de verdade. Não, essa não é verdade. Cristo ele veio pregar uma verdade diferente. Se eu não entender isso, esse sofrimento permanece. Quantas famílias que são tidas como religiosas tradicionais e o que mais tem é sofrimento. Você olha lá, remédio para dormir, remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio não sei o quê. Você olha lá, um dia desse eu fui fazer uma visita para um cidadão, e aí eu estava caladinho no meu canto. Caraca, eu estou lembrando agora, a Lia estava comigo, e a Lia ficou calada, eu via o pescoço dela assim, quase saltando, né? E aí a gente começou a conversar sobre um monte de coisa, e ele veio pregar para a minha palavra, e eu recebi com o maior carinho. Eu falei, recebo. Aí eu recebi, e ele fez uma oração, e eu agradeci a oração. Só que aí ele veio falar assim, Saturnino, eu preciso te dar uma mensagem. Eu falei, cara, pode dar a sua mensagem, diga aí. Cara, você precisa se converter. Aí eu falei assim, como? Você precisa se converter, Saturnino. Eu falei, cara, estou convertido, meu. Não tem nenhum problema com a minha fé em Cristo, não. Ela é inabalável. Ninguém afeta a minha fé em Cristo. Ele falou, cara, mas você precisa. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Mostra para mim a farmacinha da sua casa. Aí ele, como é que é? Mostra para mim. Aí, mostra para mim, ele mostrou. Quando ele abriu, ele tinha remédio para dormir, remédio para não sei o quê, para ansiedade, não sei o quê, ansiolítico, não sei o quê, antidepressivo. Eu falei, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. E você está pedindo para eu? Você está pedindo para eu me converter? Cara, qual é o Deus que você segue então? Que você tem que tomar esse tanto de remédio? Você sabe por que você está tomando esse tanto de remédio? Porque tem muita coisa que você está reprimindo na sua vida. Aí quando eu comecei a falar isso, ele começou a chorar, porque ele não aguentou. A verdade é essa. Eu falei, cara, olha para o seu relacionamento, olha para a sua esposa. Existe uma união muito bela entre vocês que está totalmente comprometida, não tem mais amor. Qual foi a última vez que você, de fato, sabe, teve aquele sexo gostoso com a sua esposa? Qual foi a última vez que você teve uma conexão linda com a sua família, com seus filhos? Os seus filhos realmente sentem amor por você? E aí, eles até têm um problema muito sério com um dos filhos, porque o filho é totalmente... É o excluído do grupo, é o excluído. E aí ele sofre muito, o filho, mas a família também sofre por conta disso, porque o filho não pode dar mau exemplo para a família. E aí é o excluído, mas a família toda sofre. E quando o filho vem lá da rua, vez ou outra, e vem para a casa dos pais, é uma vergonha total para a família se sente humilhada. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, qual é a realidade que você está vivendo, meu amigo? Sai disso daí. Olha para a sua vida, olha para você, olha as coisas que você construiu. De fato, não é isso que você tem que pregar. É o amor. Então é importante a gente entender, todos nós somos movidos por uma força muito grande, que é a força do amor.